preparado sempre com muito carinho para acolher mulheres inspiradoras como essa, que está hoje aqui com a gente. Ela, então, é médica, é mentora de médicos, palestrante. Ela tem uma história de vida inspiradora e uma caminhada profissional exemplar. Focada, seu trabalho atual é focado em terapias hormonais e emagrecimento. E ela está aqui para compartilhar conhecimento. Doutora Heloíse Fabian Silvestre. Doutora Elo, bem-vinda à nossa programação Rádio Fema. Muito bom dia, Eli. Muito bom dia a todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar aqui, de servir, de contribuir. Literalmente tentamos muitas vezes, mas tudo acontece no tempo de Deus. Então, hoje era o momento de eu estar aqui, é um momento inspirador, porque é próximo do Dia Internacional da Mulher. Eu trabalho muito com mulheres, não apenas com mulheres, mas muito com mulheres. Então, é um prazer imenso poder estar aqui e trazer conhecimento. E, doutora Elo, eu quero, como é de praxe aqui, te ouvir um pouco mais sobre a tua história de vida, né? O que tu puder e sentir no coração de compartilhar com a gente. O que é a pessoa Heloíse, né? A mulher Heloíse. Então, eu sou a doutora Heloíse Silvestre, sou médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina já há mais de 10 anos, em 2013, terminei minha graduação. Hoje eu sou sócia-diretora do Instituto Abade Santos, aqui em Santa Rosa, clínica que é referência em emagrecimento e terapias hormonais no Rio Grande do Sul. E além disso, com o meu grande compromisso com o conhecimento, com o ensino, eu também sou mentora de médicos, então ensino médicos aí do Brasil todo a fazer o que eu faço, aplicar o meu método de tratamento também nos seus pacientes. Foi uma forma que eu encontrei de levar o resultado que eu consigo entregar para as minhas pacientes aqui, para outros lugares do mundo. E também sou palestrante, então palestro tanto em eventos médicos quanto não médicos, de empresas, de mulheres, de empresários. Então estou sempre tentando levar o máximo de informação de qualidade para as pessoas sempre que eu puder, por isso que é um prazer imenso estar aqui. Bom, algumas pessoas aqui já devem ter ouvido um pouco da minha história, mas eu desde criancinha, desde muito nova, eu sempre quis fazer medicina. Aquelas coisas que vêm você não sabe nem porquê, é literalmente um chamado, né? Minha mãe conta que quando eu era muito pequena eu falava que eu queria fazer medicina e um dia ela me perguntou por quê. E eu falei, porque eu quero segurar o coração das pessoas com as mãos. Ora. Então, assim, é uma coisa que vem dentro de mim. Eu acabei perseguindo esse sonho durante toda a minha vida. Me dediquei muito a isso. Na época que eu falei isso pra minha mãe, eu provavelmente queria fazer cirurgia cardíaca, né? Não foi isso que eu acabei fazendo. Ao longo da faculdade eu percebi que não era o caminho que eu queria trabalhar com cirurgia. Eu gostava muito de cirurgia, mas eu tinha pressão muito baixinha. Então quando eu ia para o centro cirúrgico fazer os estágios, eu ficava lá o dia inteiro em pé, em cima de uma mesa de cirurgia. Eu começava a baixar minha pressão, quase desmaiar. Falei, não, isso aqui não vai dar certo para mim, eu vou ter que encontrar outro caminho. E aí foi, quando eu me formei, acabei indo, eu ainda não sabia bem o que eu queria fazer de área de especialização na medicina, então acabei indo para o caminho que a maioria das pessoas vão quando terminam a faculdade de medicina, que é trabalhar com plantões, trabalhar em posto de saúde. E trabalhei por muitos anos com isso. Trabalhei, não vou saber dizer agora exatamente quantos anos, mas acredito que quase desde 2013 eu me formei até 2019, 2020, 2021, acho que eu acabei saindo mesmo do hospital. E nessa trajetória, a gente como médico, a gente acaba se doando muito, né? A gente acaba sempre colocando os outros em primeiro lugar, acho que é uma característica muito de quem trabalha em áreas assim que são de cuidado com as pessoas. Então, nessa trajetória, eu acabei realmente deixando de cuidar da minha saúde. Então, era trabalho muito exaustivo, o trabalho de hospital, ele é um trabalho muito desgastante, muito cansativo. Eu era, nos últimos anos de trabalho hospitalar, eu era diretora clínica de um hospital, então eu praticamente morava dentro do hospital, era responsável por toda a enfermaria, pela escala de plantão, então realmente era muito desgastante. E aí chegou um ponto que a minha saúde estava muito debilitada. Eu já estava muito cansada. Eu já, assim, era aquela coisa de trabalhar porque você tem que trabalhar, mas você já nem sabe mais se você está fazendo aquilo. Você acaba não fazendo mais com prazer porque você está tão cansada que você faz no ritmo ali, no automático. Vai deixando a vida levar. Então eu me sentia muito cansada. Eu já não tinha mais disposição, assim, eu não conseguia nem fazer atividade física. Então a minha composição corporal também já estava muito ruim. Eu comecei a perder muita massa muscular, comecei a ganhar gordura corporal. O meu sono era muito ruim. Meu humor começou a ficar muito ruim, muita ansiedade, aquela irritabilidade, não tinha mais muita paciência com as pessoas, que é algo que começou a me incomodar muito, porque na minha área eu preciso ter paciência com as pessoas, preciso ouvir, preciso acolher, preciso tratar bem. E eu percebi que eu não estava mais sendo quem eu realmente era.
né, eu já sou casada há 15 anos, então o relacionamento também já não estava mais indo bem, porque você está tão cansada que você não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de namorar, não tem vontade de sair, não tem vontade de fazer nada. Então chegou num ponto que eu vi que eu precisava fazer alguma coisa para cuidar da minha saúde. E acontece que eu fazia exames, cada 6 meses eu fazia exames de sangue. Poxa, deve ter alguma coisa errada, né? Eu tô me sentindo tão cansada, minha memória ruim, concentração ruim, alguma coisa deve estar errada. E eu fazia os meus exames, rotina lá de sangue, e dava sempre tudo normal, né? Todos os exames normais. E eu ficava, poxa, mas o que está acontecendo comigo? Então eu comecei a estudar algumas outras áreas da medicina. Eu comecei a estudar nutrição funcional, medicina funcional, ortomolecular. Comecei a estudar tudo que eu podia para tentar descobrir o que estava acontecendo comigo. E aí eu fui descobrindo aos poucos. Eu fui descobrindo que eu estava com várias deficiências nutricionais. Descobri essa composição corporal que eu tinha, que estava completamente errada. Eu era uma falsa magra, então eu tinha um peso completamente normal, mas eu tinha muito pouco músculo, literalmente. Eu tinha massa muscular assim de uma pessoa de 80 anos. E eu tinha um excesso de gordura corporal, então eu estava obesa mesmo sem ter um peso. A tua fisionomia era de alguém dentro do tinha peso mais ideal. ou menos o peso que eu tenho hoje, mas era completamente ao contrário do que é o saudável. Então eu tinha obesidade sarcopênica, que a gente fala, é quando tem excesso de gordura e pouco músculo, e as pessoas acham que isso é normal porque na balança o peso está normal. Né? Só que isso gera uma série de consequências, inclusive essa fadiga intensa está relacionada com isso. E aí eu descobri também, isso eu já tinha próximo dos 30 anos de idade, eu descobri que eu já tinha uma deficiência hormonal muito importante. Então, com todo esse conhecimento que eu fui adquirindo, que inicialmente foi para me tratar mesmo, para tentar resolver o meu problema, melhorar a minha saúde, né? Não era nem com a intenção de levar isso para os pacientes. Então, comecei a realmente fazer o tratamento em mim, comecei a fazer a suplementação de vitaminas, de nutrientes, comecei a fazer essa mudança de composição corporal, trabalhar para melhorar a massa muscular, reduzir a quantidade de gordura. Comecei com a reposição hormonal, isso eu tinha acho que 29, 30 anos quando eu comecei a minha reposição hormonal. E isso é um grande mito, né? As mulheres acham que elas só precisam se preocupar com os hormônios quando elas chegam na menopausa, quando elas têm 50 anos de idade. Depois dos 40, para quem tem alguma coisa mais precoce, né? Exato. Só que acontece que a deficiência hormonal, o declínio hormonal, ele começa a acontecer muito cedo, né? Isso para homens e para mulheres, independente. A partir dos 30, em geral, nós começamos a reduzir a produção dos nossos hormônios naturalmente. E isso vai se acentuando ao longo dos anos. Quando chega na menopausa é porque zerou, mas não zera da noite para o dia. Né? Não cai tão rápido assim, ele vai caindo progressivamente ao longo dos anos. E alguns fatores interferem para que essa queda comece, inclusive, mais cedo ou seja mais acentuada. Então, no meu ritmo de vida que eu tinha, altamente estressante, com privação de sono, várias noites acordado, fazendo plantão, sem conseguir fazer atividade física. Então, vários fatores que interferiram até para eu ter um declínio hormonal mais precoce do que a média. E aí, quando eu comecei a fazer tudo isso para melhorar a minha saúde, a minha vida mudou, literalmente. Assim, tudo mudou. Porque aí eu voltei a ter disposição, eu voltei a conseguir ser a pessoa que eu era, eu voltei a conseguir trabalhar com vontade, com prazer, eu voltei a fazer atividade física, porque antes eu não fazia, não era porque eu não queria fazer. Eu me sentia tão cansada que eu não conseguia. E o meu sistema imunológico até já estava debilitado. Quando eu tentava começar a fazer uma atividade física, eu ficava doente. E aí tinha que se recuperar, aí tentava de novo. Então, estava um caos. Então, depois que eu fiz todo esse processo, eu consegui voltar a fazer atividade física. Eu consegui voltar a realmente ter um humor mais estável, né? Passar toda aquela ansiedade, aquela irritabilidade. Então, a minha vida mudou completamente. Eu voltei... acho que não vou nem dizer que eu voltei a ser quem eu era, porque eu me tornei uma pessoa melhor ainda do que eu era antes. E a partir disso, depois que você descobre o que você consegue fazer com esses recursos, você quer levar para outras pessoas, né? Então, as primeiras pessoas que eu levei foram a minha família, meu esposo, minha mãe, meu pai. Então, eu fui levando esse conhecimento que eu tinha para as pessoas próximas de mim, para realmente conseguir levar essa transformação para eles. E eles foram uma grande inspiração para que eu pudesse depois decidir trabalhar com isso e levar isso para os meus pacientes também. A minha mãe, quando nós começamos o tratamento dela, minha mãe já tinha mais ou menos uns 15 anos de menopausa e ela ainda tinha muitos sintomas, né? Ela sentia ainda calorões, o sono dela era muito ruim, ela sentia muita dor, a minha mãe tinha fibromialgia, então ela sentia muita dor nos ossos, nas articulações, nos músculos. Então, a parte de libido completamente zerada, né? Memória ruim. Então, ela já tinha muito tempo de menopausa e continuava muito ruim. E ela já fazia uma reposição hormonal com gel transdérmico, aquele creminho que passa na pele, mas acabava não resolvendo. Ele dava uma amenizada, mas não resolvia. E aí ela tinha
já também ganhando peso, porque na menopausa as mulheres começam a ganhar peso, acumular aquela gordura na barriga. Principalmente ali na área abdominal. Na barriga. Então, começou a ganhar peso, aí ela já estava tomando remédio para pressão, estava pré-diabética, tomando medicação para diabetes, e aí chegou um ponto que ela chegou a ter um AVC isquêmico, graças a Deus não ficou com nenhuma sequela, mas assim, as coisas na saúde dela estavam indo de mal a pior, né? E foi quando justamente eu comecei a trabalhar com isso, foi quando eu comecei a estudar e me tratar, então eu comecei a tratar a minha mãe também, então ela foi uma grande inspiração, porque eu consegui literalmente ajudar a transformar a vida dela, uma pessoa que já tinha mais de 60 anos, né? Então o que eu consegui fazer comigo, eu consegui fazer com ela. Então a minha mãe emagreceu, acredito que uns 10 quilos, ganhou massa muscular, começou a fazer atividade física que ela nunca tinha feito academia na vida, começou a fazer depois dos 60 e hoje ela vai super disposta, ela adora fazer e ela não toma mais remédio para pressão, não toma mais remédio para diabetes, tá muito melhor do que ela já esteve talvez em anos mais jovens, não tem mais as dores crônicas que ela tem, o sono melhorou, calorões, não tem mais nada. Então, depois que eu tratei a minha mãe, foi que eu decidi assim, nossa, eu preciso levar isso para as mulheres, porque as mulheres, elas ficam sofrendo a vida toda achando que isso é normal, que não tem tratamento, que não tem solução, ou sabem que tem um tratamento, mas ficam com medo de fazer porque acham que vai fazer mal, que vai causar câncer, que vai... Então, existem muitos mitos, né, doutora Elô, sobre isso. E só situar aqui o nosso ouvinte, para você que chegou agora na 106.3, quando que começa, então, o tratamento, o acompanhamento para uma vida mais saudável, uma vida, né, uma fase, vamos dizer, madura mais saudável? Quando é? A hora de começar é sempre ontem. Boa. Na verdade, o ideal é que as pessoas tenham um médico de confiança e elas tenham um acompanhamento regular, independente da idade, né? Então, passou da adolescência, entrou para a vida adulta, que tenha um acompanhamento regular, porque a questão de composição corporal, por exemplo, hoje a gente já tem crianças com obesidade, né? Adolescentes com obesidade. Então, se já tá ruim ali, já tem que tratar ali na infância e na adolescência. Se a gente for pensar então, assim, parte de obesidade não tem idade. Quando tá com obesidade, tem que tratar. Agora, a parte de terapia hormonal, normalmente, a gente começa a olhar com mais cuidado para isso a partir dos 30 anos, que é quando, geralmente, começa a ter um declínio mais significativo da produção hormonal. Tá? Então, para homens e para mulheres em geral, a partir dos 30, a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. Escutar a pessoa, ver se ela tem sintomas, olhar os exames, né? Os exames, eles são complementares, é muito mais pelos sintomas do que pelos exames, mas a partir dessa idade a gente tem que começar a olhar. E tem pessoas que vão precisar uma reposição hormonal com essa idade, tem outras que vão precisar mais tarde, com 35, com 40, isso é muito individual, mas se a gente não estiver olhando para isso, prestando atenção, a gente vai deixar passar batido. Sim. Né? E eu tenho um propósito de vida, de ajudar as pessoas a não se sentirem sozinhas no cuidado com a saúde. Esse é um propósito que eu levo para minha vida. E o que eu vejo das mulheres é que elas são muito sozinhas, né? Ontem eu atendi uma paciente que me contou uma coisa que eu fiquei muito triste quando eu ouvi. Porque ela me falou assim, doutora, eu vim aqui hoje consultar contigo, mas ninguém sabe que eu tô aqui. Eu não pude contar pra ninguém, eu não contei pras minhas amigas que eu ia começar um tratamento, eu não contei nem pro meu marido. Porque eu vim porque eu sei que eu preciso. Eu entrei na menopausa cedo, ela tem menos de 40 anos, eu sei que eu preciso fazer reposição hormonal, eu sei que isso é bom pra mim, mas se eu vou conversar sobre isso com as minhas amigas, elas só ficam falando que faz mal, que eu vou ter câncer, que eu vou ter demência. Então eu não consigo nem compartilhar com elas que eu vou cuidar da minha saúde. Então essa mulher que já está sozinha, porque ela já tem mais de 10 anos que ela está lutando contra o peso, né? Não consegue emagrecer por nada, faz dieta, faz atividade física, não consegue emagrecer, se perde um pouquinho, ganha tudo de volta. Exausta, ela acorda cansada e fica se arrastando o dia todo. O humor tá aquela montanha russa, ansiedade, irritabilidade, pavio curto, desanimada, sem vontade de fazer as coisas, libido horrível, a memória muito ruim, foi uma queixa que ela me trouxe assim muito importante, porque ela é uma profissional liberal, ela é autônoma, ela tem um trabalho de alta responsabilidade e ela me falou que ela estava começando a esquecer compromissos importantes do trabalho. Então assim, a vida dela tá um caos, ela tá tendo que lidar com tudo isso sozinha. E assim, ainda bem que ela veio procurar ajuda, porque a maioria das mulheres acaba não chegando até alguém que pode ajudar. Porque tantas pessoas ao redor falando que faz mal fazer um tratamento, ou falando que é normal. Porque se ela vai conversar com as amigas dela, provavelmente todas elas estão sentindo as mesmas coisas. Então começa-se a normalizar algo que não é normal. Né? Então, eu tenho que conviver com isso. Então, a maioria das mulheres acaba aceitando, se conformando e achando que realmente tem que viver dessa forma. E, na verdade, não precisa. Tudo isso tem solução. A gente consegue realmente resolver todos esses sintomas. E hoje, eu digo que
nunca as pessoas tiveram tanto acesso à informação e nunca as pessoas foram tão mal informadas. Porque tem tanta desinformação, tanto mito, tanto preconceito por trás, que as pessoas acabam, às vezes, paralisando. Elas não sabem o que fazer com tanta informação, né, contrária, e elas acabam não fazendo nada, elas acabam decidindo não agir. Só que não agir também tem uma consequência. Quando eu escolho não fazer nada e continuar da mesma forma, isso também tem uma consequência, né? Quando a gente fala a gente está falando aqui da parte hormonal, todos esses sintomas, eles são terríveis para a saúde de uma pessoa. Mas muito além disso, quando a gente vive com deficiência hormonal, isso aumenta o risco de diversas doenças. Então, principalmente depois da menopausa, mas isso vai acontecendo ali desde os 30 anos, a gente aumenta o risco de infarto. Então, os homens, eles tendem a infartar mais que as mulheres, até a menopausa. Depois da menopausa, as mulheres ganham dos homens. Aumenta o risco de demência, começa a ter um dano dos neurônios progressivo e permanente. Então, as mulheres aumentam muito o risco de Alzheimer depois da menopausa. Aumenta o risco de osteoporose, de diabetes, de obesidade, porque a deficiência hormonal piora o metabolismo e começa a acumular gordura. Sim. E aumenta muito o risco de câncer de mama, né? Isso é uma coisa que as mulheres não sabem, mas quando as pessoas me falam que eu tenho medo de fazer reposição hormonal, eu morro de medo de não fazer, porque se eu não fizer, eu vou ter um risco muito maior de ter câncer de mama. O último artigo que foi publicado foi esse ano, em janeiro de 2025, falando sobre isso. Eles acompanharam mulheres durante 15 anos fazendo reposição hormonal de testosterona via implantes, que é como se fosse um comprimidinho que a gente coloca embaixo da pele e ele fica ali liberando o hormônio todo dia numa microdose. Essas mulheres tiveram nesses 15 anos uma redução de risco de câncer de mama invasivo de 47%. Quase metade. Então, quando a gente não faz isso, a gente está exposta a esse risco maior, né? E tem muito mito, tem muito medo da reposição hormonal, que vai causar câncer, que vai causar trombose. Isso depende da forma que a gente utiliza. Antigamente se usavam comprimidos de reposição hormonal via oral, que inclusive eram derivados de urina de éguas prenhas, um estrógeno animal que péssimo para o nosso corpo. Né, associado a um progestágeno que é a medroxiprogesterona. Então, essa combinação, ela realmente aumentava o risco de câncer, o risco de infarto, de trombose, mas é uma combinação que não é adequada realmente pra gente. E ficou no passado, né? E as pessoas resistem, até hoje tem gente que resiste a isso, né? Então, quando a gente trabalha com uma substância que é adequada para o nosso corpo humano, na dose adequada, quando é feita uma indicação adequada, um acompanhamento médico adequado, pela via adequada, então a gente trabalha hoje muito com os implantes hormonais, que são uma forma muito segura, porque não passa pelo fígado, não tem esse metabolismo no fígado. Então, não tem absolutamente nenhum risco de ter trombose, nem de ter câncer ou de ter qualquer outra consequência grave para a saúde. Então, é uma terapia muito segura, que consegue resolver esses sintomas, devolver a vitalidade, devolver a qualidade de vida. Então, é uma luta por disseminar esse conhecimento para que as mulheres saibam que existe uma solução. E nós estamos aqui para contribuir com isso, levar para você aí, meu querido e minha querida, onde quer que você esteja. Obrigada por estar por aqui. Você está acompanhando o programa das mulheres desde 2023 aqui a Rádio Fema, um programa criado por uma mulher inspiradora, que é a nossa Andréa Silva, abraçado pela instituição Fema, pela coordenação Rádio Fema. E a gente vai agora trazer uns recadinhos bem rápidos, tá? E a doutora Elô, na sequência, vai dar continuidade aqui, compartilhando seus conhecimentos, né, doutora? Com certeza. Certo? Bem rapidamente. Quero agradecer aí a você que está com a gente e te convidar para continuar por aqui, porque aqui o conteúdo é sempre elaborado com muito carinho para você. Programa Lá Vem Elas até 10:50, portanto, antecedendo Jorge Viana com o programa Frequência Livre e sempre chegando depois do Alemão, né, do Cláudio Bogler com o programa Concertador do Dia. Lembrando que também ao longo da nossa edição de hoje vou trazer recadinhos de mulheres inspiradoras que, como não puderam estar hoje aqui com a gente, mas mandaram, tecnologia maravilhosa, né? Mandaram as mensagens via WhatsApp. A gente vai saber também sobre os eventos que são alusivos às mulheres que vão marcar todo o mês de março. A gente também tem esses recadinhos aqui para você. Então não sai daí não, que você tá na melhor. Fema FM. A educação transforma vidas, constrói futuros e nos impulsiona para um mundo de novas possibilidades. É com essa missão que anunciamos o maior evento de educação da região Noroeste. Vem aí o 3º Seminário de Educação, um encontro imperdível para professores, estudantes, gestores e todos apaixonados por conhecimento.
No dia 22 de julho de 2025, o Centro Cívico será palco de um dia inteiro de aprendizado e inovação. Com uma programação especial, teremos palestras com especialistas, painéis interativos, tecnologia e inovação aplicadas ao ensino, network e muito mais. Educação que inspira, conecta e transforma. Terceiro Seminário de Educação, dia 22 de julho de 2025, no Centro Cívico em Santa Rosa. Te esperamos. Você pode ganhar o mundo, chegar onde quiser, conquistar seu lugar. Fema. Muito bem, muito bem. Você curtiu o nosso bloco de apoio cultural. Você está na 106.3, na Rádio Fema FM, a emissora que é feita para você e onde rola todas as sextas-feiras o programa Lá Vem Elas, programa do universo feminino, sim, mais focado em toda a sociedade, para que conheça mais as demandas das mulheres e assim possa respeitar, incentivar, estimular essa a proposta. E a gente dá continuidade aqui ao bate-papo com a doutora Heloísa Silvestre, doutora Elô, que estava há pouco aí abordando um aspecto bem relevante da saúde feminina, e eu quero deixar então contigo, Elô, para continuar nessa linha, né? O papo estava muito bom, a gente falando sobre tabus, né? Sobre esses mitos que ainda existem sobre a terapia hormonal, mas eu quero que tu adentre ainda mais, né? E traga pra gente, de repente, algum caso, né? Alguma situação em que te chamou a atenção, a exemplo do primeiro, né? Que tu já trouxe aqui pra gente. Tem muitos outros tabus que eu vejo no meu dia a dia, e um muito grande ele é em relação ao tratamento da obesidade. Isso é algo que eu queria trazer aqui para esclarecer para as mulheres, porque as dores que eu escuto das mulheres no consultório, elas são muito fortes, né? Essa semana tem uma paciente que ela me falou que ela veio com esse objetivo de emagrecer, porque já a vida toda tentando e não conseguindo, né? Uma vida toda de frustração. E ela me contou que ela não tinha mais espelho na casa dela de corpo inteiro, ela só tinha espelho que visse do pescoço para cima, porque ela não suportava mais ver o corpo dela. Ela não conseguia mais tirar a roupa na frente do marido, ela tinha dificuldade para amarrar o próprio calçado. Então, assim, são coisas que aí as pessoas acham que obesidade é só uma questão de estética. É muito além da estética. É uma doença que limita, que tira a autonomia das mulheres no dia a dia, tira a autonomia de fazer as coisas do dia a dia, tira a autonomia de se relacionar com o seu companheiro, tira toda a autoestima dela. Então, é uma mulher que ela não consegue vestir uma roupa e se sentir bem. Ela vai numa loja comprar uma roupa, ela não consegue comprar a roupa que ela quer. Ela compra a roupa que serve. É a roupa que escolhe ela, não é ela que escolhe a roupa. Ela vai sair de casa, ela não tem vontade nenhuma de se arrumar, ou muito menos de sair de casa. Ela se esconde nas fotos. Então, a questão da obesidade, ela interfere muito na autoestima da mulher, e isso está completamente relacionado com a saúde mental. E aí as mulheres, elas também se sentem muito sozinhas nessa jornada, porque quando a gente olha eu não, né? Mas quando a maioria das pessoas olha uma pessoa obesa, elas pensam o quê? É preguiçosa, é relaxada, não se cuida. E, na verdade, a obesidade, ela é uma doença. Então, a pessoa que é obesa, ela é muito mais vítima do que culpada. Não é culpa dela que ela está assim. Porque a obesidade é uma doença igual à pressão alta, igual a diabetes. Ela tem uma classificação, um CID de doença, e ela precisa de tratamento como qualquer dessas outras doenças. Então, tem muitas coisas que acontecem no corpo de uma pessoa que tem excesso de gordura. Ela tem uma redução do metabolismo, ela tem uma dificuldade lá no metabolismo da glicose, no pâncreas, ela tem alteração nos hormônios lá do cérebro, que fazem com que ela tenha mais fome, menos saciedade, mais compulsão alimentar. Então, ela abre a geladeira, ela não consegue fazer uma escolha saudável, porque o cérebro dela tá lá mandando ela comer uma coisa doce. E ela pode fazer um esforço enorme, que na maioria das vezes ela não consegue ir contra aquilo. Então, realmente tem muita coisa que a gente pode ajudar uma pessoa que está com obesidade. E as pessoas acham, é dieta e atividade física, né? Dieta e atividade física. Mas a gente sabe que isso não funciona para tratamento de obesidade. A própria ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, ela tem publicado nas suas diretrizes que dieta e atividade física não são eficazes isoladamente para tratamento de obesidade. Eu não estou dizendo que não é importante para a saúde. Faz parte. Mas não é suficiente. Só com isso as pessoas não conseguem perder ou não conseguem manter o peso. Então, a gente não pode deixar essas pessoas sem ajuda, sem tratamento, porque a obesidade, ela é uma doença que tem várias consequências. Além dessa questão que eu falei da autoestima, né, da saúde mental,
Assim como a deficiência hormonal, que nós comentamos antes, que tem risco de aumento de outras doenças, a obesidade também. Ela é uma doença grave que leva a várias outras doenças. É questão de tempo. Vai acontecer de ter uma doença em consequência da obesidade. Vai ter uma pressão alta, vai ter um diabetes, vai ter um infarto, vai ter um derrame, vai ter uma trombose, vai ter um câncer de mama. Câncer de mama está muito relacionado com a obesidade, a maioria das mulheres não sabe disso. Né? Então, tem muita consequência se a gente não fizer nada. É o que eu comentei antes. Não fazer nada também é uma ação e tem consequências sérias. Exato. Então, a gente precisa começar a enxergar a obesidade como ela realmente é, como é uma doença que tem tratamento. Tem tratamento eficaz, tem tratamento seguro, tratamento sem sofrimento. Não precisa ser uma coisa que você vai abrir mão de todas as coisas boas da vida. Né? Vai fazer uma dieta absurdamente restritiva. Isso não funciona. Uma dieta restritiva as pessoas não conseguem manter por nem uma semana, quem dirá o resto da vida. O efeito rebote, não tem, doutora? Vai lá, faz aquela dieta do teu jeito. Não, eu vou conseguir sozinha, porque eu consigo. Nós mulheres temos muito disso, né? Não, mas eu dou conta, deixa pra mim, é hoje, vou começar segunda-feira, vamos dizer assim, né? Hoje é sexta, mas segunda-feira eu começo. Aí na segunda vai, terça mais ou menos, na quinta tá se arrastando, chega sexta-feira e sabe, né? É só uma coisinha, e daí quando vê tudo, né? E tem o efeito rebote, doutora? Depois de perder uns quilinhos assim. Vou te contar uma coisa agora, tu vai ficar chocada. Efeito sanfona não existe. Não? Não existe. Pensa aqui comigo. Uma pessoa que tem pressão alta, ela toma seu remédio para pressão, certo? Todos os dias toma um remedinho da pressão. Se amanhã ela decidir, não vou mais tomar meu remédio da pressão, o que acontece com a pressão dela? Vai subir, não vai? Acredito que sim. A pessoa que tem diabetes, tá lá tomando seu remedinho da pressão. Se amanhã ela falar, não vou mais tomar esses remédios aqui, a glicose vai subir? A obesidade é uma doença que precisa de tratamento contínuo. A pessoa está lá tomando sua medicação para obesidade, linda, maravilhosa, com seus 60 quilos, desfilando na praia. Vou parar meu tratamento. O que vai acontecer com o peso? Vai voltar. A pessoa que tem pressão alta e parou o tratamento, a gente diz que é efeito sanfona? Não. Por que a obesidade, quando para o tratamento, a gente diz que é efeito sanfona? Só parou o tratamento da doença. Se a gente manter o tratamento da doença, ela fica controlada e tá tudo certo. Então, não existe efeito sanfona, a gente só precisa fazer o tratamento contínuo. Adequado. Né? Nessa pegada de fazer o tratamento, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde tem vários programas, né, de apoio à saúde integral como um todo, mas a gente sabe que tem métodos hoje que a gente vai conseguir no tratamento particular. Né? Como é que é hoje, né? Não vamos entrar aqui, né, em quantias e investimento, mas como que as pessoas que buscam o tratamento contigo se mostram na questão financeira, se dispõem a investir na saúde? Fala um pouco pra gente desse... Não, porque muita gente vai dizer ali, mas aí será que é caro? Será que não? O que eu tenho que fazer? Será que é acessível pra mim, uma simples mortal? Tem muitas mulheres, eu já ouvi de tudo, viu, gente? Não, mas da onde? Vou pagar uma consulta. Mas né? Então fala um pouquinho pra gente sobre esse aspecto. Esse é um tema muito bom. Sabe que do ponto de vista de saúde pública, existe um movimento, e é algo que vai acontecer nos próximos anos, de cada vez disponibilizar mais recursos, porque os governos estão entendendo que tratar obesidade reduz gasto com saúde. Porque uma pessoa que trata a obesidade, ela vai infartar menos, ela vai ter menos câncer, ela vai ter menos derrame, ela não vai ter tanta internação. Então, custa mais barato, em termos de saúde pública, tratar a obesidade do que tratar as consequências da obesidade. Sim. É algo que é mais lento, né? A semaglutida já está prevista até para entrar no Sistema Único de Saúde, se não me engano, a partir do ano que vem, não tenho certeza. No Reino Unido, por exemplo, já é disponibilizado tanto os implantes hormonais, que nós conversamos antes, quanto as medicações para tratamento de obesidade. Então, é um movimento que vai acabar acontecendo, porque já estão enxergando a consequência de não tratar a obesidade. Mas aí, quando a gente vai falar sobre investimento, sobre custo, sobre gasto, isso é algo que a gente esbarra muito, porque primeiro tem que conscientizar a pessoa de que ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento, que aquilo ali não é normal. Passou esse ponto, é as pessoas entenderem que com saúde não existe gasto, só existe investimento. E caro e barato depende do quanto de retorno algo te dá. Às vezes você compra uma coisa lá que é baratinha e é uma porcaria. Foi o dinheiro mais caro que você investiu na vida. Exato. Quando você investe dinheiro numa coisa que te dá retorno, isso não é caro, isso é um investimento de fato. Né? Então, isso é um trabalho que a gente acaba fazendo, porque o que eu vejo? As pessoas, elas se planejam para muitas coisas ao longo da vida. Elas planejam
comprar o iPhone, elas planejam viajar, Carro. elas planejam comprar a casa própria, elas planejam trocar de carro, planejam colocar os filhos na faculdade, planejam todas essas coisas. Mas elas esquecem de planejar o investimento que elas vão ter anualmente com a sua saúde. E no fim, o que a gente fala muito aqui no Instituto Abade Santos, que a saúde é o nosso maior patrimônio. Por que a gente fala isso? Porque a saúde, de fato, é o patrimônio que faz com que a gente consiga ter todas essas outras coisas. Porque se eu não tiver saúde, eu não consigo ser produtiva, trabalhar e gerar riqueza para comprar o carro, viajar, comprar a casa. Para usufruir de tudo isso. Para conquistar os meus sonhos. Então, a saúde, ela é o maior patrimônio que nós temos. Então, a gente acaba investindo nos outros patrimônios e não investindo no maior patrimônio que nós temos, que nos permite alcançar todos esses outros. Então, os valores, eles ficam muito invertidos, né? A gente precisa começar a ver o valor que existe no investimento com a saúde. Então, isso é uma coisa que a gente precisa se planejar para isso. A gente pensa aqui comigo, uma pessoa que... Eu já ouvi isso de paciente, sabe? Ai, doutora, mas com esse tratamento eu podia comprar um iPhone. Com esse tratamento eu podia... O valor desse tratamento eu podia trocar de carro. Aí pensa aqui comigo, se você troca de carro, o carro parado lá na garagem, depois de 1 ano, você tem mais ou menos dinheiro? Tem menos. Só de ficar parado ele desvaloriza. Aí tem o seguro, aí tem o IPVA, aí tem a manutenção. E sem contar que a alegria de... Dizem os estudos aí, não sei, que acho que são 3, 4 meses no máximo, a euforia de comprar um carro novo. Aí já passou a alegria, tu já tá querendo outro. Então assim, tá lá, só de ficar parado, se você nem usar, você já tá perdendo dinheiro. Né? Se você pegar esse recurso e investir na saúde, nem que tenha que vender o carro para fazer isso. Vende o carro, faz o tratamento, melhora a saúde, você vai estar com mais performance, mais produtiva, trabalhando mais, você vai gerar mais riqueza. Depois você compra outro carro, melhor ainda. Então é tudo uma questão de prioridades. Né? As pessoas, elas não priorizam o cuidado com a saúde. Elas vão cuidar disso quando já é muito tarde, quando passa mal, vai no hospital, quando tem um infarto, quando tem um derrame, aí elas começam a olhar para a saúde. Mas aí já é muitas vezes tarde demais. Então a gente precisa investir, priorizar a nossa saúde enquanto a gente ainda tem saúde, para preservar a nossa saúde, não para só tentar recuperar quando ela já foi. E isso é literalmente uma questão de prioridade. A gente precisa começar a priorizar a saúde, priorizar o investimento com a saúde ao longo da nossa vida. Porque depois a gente paga um preço muito caro, né? Não cuidar da saúde, eu não tenho dúvida, é muito mais caro do que cuidar da saúde. Maravilha, doutora Heloíse Silvestre aqui com a gente. O tempo voa, né, doutora? Já faltam 10 minutos para as 13 horas. A gente vai se preparar aqui para o nosso próximo momento entrevista. Eu quero deixar para ti, então, esses minutinhos finais para que você coloque algo que a Eli Rodrigues não perguntou, que é relevante dizer, para que você reforce o teu recado, né, de tudo isso que a gente tratou aqui nessa entrevista, para que você diga um até breve, porque vai voltar, sem dúvida alguma, aqui, principalmente numa área como essa área da saúde, gente, é essencial, é o que a gente tem de mais valioso. Vamos cuidar, vamos investir na nossa saúde, mulherada. Vamos lá, vamos junto. Eu tô nessa, tô me incluindo, porque também tenho plano, e sim, já tô na melhor fase, vamos dizer assim, estou aí na fase 200, como a gente tem gente que não acredita, mas tô, e é algo assim que a gente fica muito feliz de poder levar para você aí, onde quer que você esteja, a qualquer tempo, nos assistindo. Vou focar então aqui, vou deixar a câmera para ti, Elo, por favor, fica à vontade para, né, tudo isso aí pra gente finalizar esse momento. Muito obrigada, Eli. Muito obrigada novamente pelo convite. É um prazer imenso estar aqui. O tempo passa muito rápido. Eu falei que se deixasse a gente podia ficar aqui o dia inteiro conversando. Sim. Mas eu quero deixar essa mensagem realmente final, principalmente agora que a gente está se aproximando do Dia da Mulher, que as mulheres comecem a olhar mais para si, cuidar de si e se priorizar, porque nós mulheres tendemos a sempre dar mais para os outros. Nós queremos sempre ajudar os outros, cuidar dos outros, e aí tem filho, e aí tem marido, e aí tem trabalho, e a gente literalmente deixa a nossa própria saúde de lado. Foi o que aconteceu comigo lá atrás, e eu paguei um preço caro por isso, para conseguir depois reverter. Então, eu sempre falo que a gente não consegue dar o que a gente não tem. A gente primeiro precisa se encher para depois conseguir transbordar. Então, para eu cuidar bem dos outros, eu primeiro preciso estar bem, eu primeiro preciso cuidar de mim. Então, as mulheres precisam começar a se cuidar mais para depois conseguir cuidar mais dos outros, conseguir transbordar mais. E as mulheres são pessoas que têm muita luz, né? Eu falo que as mulheres têm sempre uma luz própria muito forte dentro delas. Muitas vezes ela tá lá quase se apagando, apagadinha, mas ela tá lá.
E a gente precisa se permitir brilhar. Porque quando a gente brilha, a gente literalmente ilumina todas as pessoas ao nosso redor, a gente ilumina o caminho das pessoas ao nosso redor. Então tá na hora de recuperar esse brilho, de começar a se cuidar mais para literalmente conseguir transbordar e iluminar as pessoas ao seu redor. Maravilha, doutora Eloia, homenagem a isso aí, essa tua fala tão emocionante. Eu já tinha colocado aqui Tina Turner pra gente curtir. Adorei. Mas vai ser na sequência, porque agora eu vou colocar ela que fala sobre isso. Nós somos luz. Índia Arya aqui com a gente com I Am Light. Vamos curtir juntinhas, então? Vamos. Então tá, e você não sai daí não, porque você tá na melhor estação, na 106.3, na Rádio Fema FM, a emissora que é feita pra você, programa Lá Vem Elas, contigo até 10 para as 2, 5 para as 2, a gente vai juntinhos, daqui a pouco tem mais uma entrevistada especial. Lá vem elas! Complementar aqui, inclusive essa música aqui, a doutora Elô, conheci lá no Empreenda-se, que tá vindo aí na 4ª edição. Mandar um beijo para todas as mulheres lindas do Empreenda-se, o sucesso usa salto. Take these words in.